Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Uma alegria ter vocês por perto para continuar aquela série que a gente tem chamado de Como Eu Leio as Escrituras. Essa série tem como objetivo compartilhar com vocês como é que eu vou para o texto bíblico, quais são as premissas que eu trago na hora de ler um texto bíblico, e nós já tivemos 3 vídeos, tá bom? O primeiro vídeo foi aquele em que eu falei a respeito da importância de levar em consideração o autor, o contexto histórico, cultural, daquele momento em que a carta foi escrita e para quem ela foi destinada, certo? E também você conhecer quais são as características dos destinatários, ou seja, para quem o autor está escrevendo aquele texto. Tá? Então, se você não assistiu ainda esse vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui, você pode conferir lá depois. Depois, no segundo vídeo, eu respondi algumas perguntas dos inscritos e trouxe um exemplo prático disso, que foi a partir da carta do apóstolo João. Tá? Então nós conhecemos com uma profundidade maior o apóstolo João, seus momentos, as suas interações com Jesus, o quanto isso influenciou na sua escrita. Se você também não assistiu, vai aparecer aqui em cima também. E o último vídeo eu falei sobre a importância de, ao analisar um texto, você observar o contexto imediato desse texto, ou seja, o que vem um pouquinho antes, o que vem depois, para você se situar dentro da carta, do evangelho, daquele livro. Afinal de contas, aquele texto que você está tentando interpretar, ele está dentro de um texto maior. Então, não é justo que você simplesmente pegue o texto isolado e tente ir tirando as suas conclusões, tá bom? Então, para você ouvir essa explicação, caso você não tenha ouvido, também está aparecendo aqui no card esse vídeo. E hoje eu fiquei, então, de trazer alguns exemplos práticos de como às vezes a gente interpreta os textos fora do seu contexto imediato, e a importância também de você não ler as escrituras preso a essa questão de capítulo, versículo, ou mesmo os subtítulos que aparecem, porque o próprio autor ele não tinha essa intenção de separar o seu texto da maneira como a gente tem ele separado hoje. Isso é importante porque às vezes aquilo que você está lendo dentro de um novo capítulo nada mais é do que a continuidade do que ele estava falando no capítulo anterior. Então, para o autor, ele não está levando em consideração essa divisão que a gente tem em mãos hoje. Então, é importante você saber que isso foi feito depois, portanto, você fica atento aí, dá uma olhada nos capítulos anteriores, no capítulo posterior, o que aquele autor está tratando, para você não errar na sua interpretação, ou no mínimo não tirar conclusões precipitadas do texto. A pior coisa que existe é você não ter essa paciência de lidar com o texto com essa responsabilidade, né? De que eu estou lidando com um texto que é um desafio para todos nós, é um desafio compreender algo escrito há tanto tempo atrás, portanto eu não posso ser leviano, não posso ser uma pessoa irresponsável e ir, além de tirar conclusões precipitadas, ir espalhando isso como se fossem verdades absolutas, que é um erro ainda maior, tá bom? Bom, eu trouxe alguns exemplos práticos aqui do que eu fui pensando agora há pouco, que são textos que são geralmente tirados do contexto e servem à revelia para aqueles que querem, na verdade, criar um novo significado para esse texto. Tá? Por exemplo, é o caso de Mateus 7, por exemplo, em que as pessoas dizem assim, olha, está escrito lá em Mateus que a gente não pode julgar o que os nossos irmãos estão fazendo, a gente não pode julgar as coisas que os pregadores estão pregando, não julgueis. Você já deve ter ouvido essa afirmação em algum contexto em que você fez uma análise, você fez uma crítica, você teve uma discordância acerca de alguma coisa que te ensinaram e alguém veio para você dizendo, olha, não julgueis, está escrito lá, não julgueis para que não sejais julgados. Bom, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 7, então,
nada melhor do que a gente pegar o próprio texto e entender o seu contexto. Primeiro que quem está falando isso é o próprio Jesus, naquele sermão que a gente fala que é o sermão da montanha, o sermão do monte, como queira chamar, e ele começa dizendo o seguinte: olha, não julguem para que não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem vocês, serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês, ok? Então esse é o texto que é geralmente tirado de forma isolada para poder trazer esse tipo de argumentação. Olha, não julgue as coisas, não julgue as pessoas, não lide criticamente com as coisas, especialmente se a pessoa estiver pregando o Evangelho de Jesus, então não julgue. Bom, qual que é o problema de você interpretar dessa maneira? O grande problema é o que vem após, porque o que vem após está complementando e dando o significado do que é esse negócio de não julgar o outro. Ele está dizendo: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Olha só o sentido de não julgar aqui. Ou seja, quando você é um ser humano precipitado, que simplesmente olha as pessoas ao seu redor e vai emitindo sentenças sobre elas, você está ignorando quem você verdadeiramente é. Você está ignorando o seu cisco, a sua trave, aquilo que está te impedindo de ver claramente. Então, é tão interessante isso, que aqui, na verdade, o convite de Jesus não é a não julgar, o convite de Jesus aqui é a não ser hipócrita. Porque a partir do momento que você enxerga a trave que está no seu olho e vá fazendo movimentos de mudança para que essa trave deixe de te impedir de continuar cego no seu entendimento, aí então você conseguirá lidar com a trave ou com o cisco do olho do teu irmão com toda a sabedoria. E olha que interessante, Jesus vai dizer isso. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha o que ele está falando. A questão não é você não ajudar o seu irmão a enxergar determinadas coisas. A questão é que antes de ajudá-lo, verifique como é que estão as coisas do seu próprio coração. Quem, por exemplo, não enxerga a trave que está no seu próprio olho, geralmente vai ser alguém bastante intenso em relação ao próximo. É alguém que vai lidar com os erros do outro, os pontos cegos da vida do outro, com muita hipocrisia, porque não enxerga as próprias mazelas. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui não é não analise, não ajude o outro no caminho, não faça uso da crítica para fortalecer alguém, para ajudar alguém a se aprumar no caminho do Evangelho. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: não seja hipócrita. Enxergue suas mazelas antes, trate delas. Seja um ser humano que está lidando com as suas próprias angústias, com os seus próprios pontos cegos. Que é alguém que está lidando com sua própria falta de sobriedade na vida, com sua própria falta de visão. E esse texto vai ser complementado, inclusive por aquilo que ele vai falar depois, no versículo 15, em que ele vai falar: olha, cuidado com os falsos profetas. Para a gente identificar um falso profeta, a gente tem que fazer um tipo de julgamento, a gente tem que perceber qual é o fruto que está vindo desse falso profeta. A gente tem que analisar o seu discurso. A gente tem que fazer comparações, sim, entre o que se está pregando e o que Jesus ensinou. Não vem com essa de querer se blindar, achando que uma vez que eu falo em nome de Deus, o que eu falo é irretocável, o que eu falo é irrepreensível, o que eu falo é inquestionável. Bobagem! No Evangelho todos nós somos relativos. Todos nós podemos cair em tentação, todos nós podemos trazer o nosso orgulho para a nossa pregação, todos nós podemos cair na armadilha de criarmos sofismas, falácias, para manipular o sentimento das pessoas para atingir um determinado interesse pessoal. Todos nós temos essa tentação. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia.
Então, não vem com essa de que você é blindado, que quando você pronuncia a palavra, você não pode ser questionado. Meu querido, meu irmão, quem tem o espírito do Evangelho, quem conhece o Evangelho, se relativiza. Está disposto a aprender com o outro, está disposto a lidar com os questionamentos, está disposto a lidar com as dúvidas dos outros. Aliás, isso é saudável, isso é uma forma regulatória de nos impedir de cair em determinadas armadilhas. Pessoas que ficam dizendo não julgueis para não terem questionamento acerca do que elas são, do que elas falam, do que elas manifestam na vida do outro, são pessoas déspotas, são pessoas que estão flertando ali com autoritarismo. Então, dá uma olhadinha aqui nesse texto. O contexto imediato desse texto explica sobre que tipo de não julgueis é esse que Jesus está ensinando. É o não julgueis com hipocrisia. Não julgueis sendo perverso com a outra pessoa. Porque da mesma maneira como você é perverso no seu julgamento para com o próximo, essa mesma perversidade volta para você. Entende? Então, o contexto imediato, ele vai nos dar pistas claras do entendimento do próprio texto. Quer ver um outro texto que muitas pessoas utilizam fora do contexto? Não toqueis no ungido do Senhor. Está lá em 1 Crônicas 16. É uma outra coisa que as pessoas falam assim, né? Para dizer assim, olha, não me questione, olha, não utilize de senso crítico em relação àquilo que eu falo, porque eu sou ungido do Senhor. Olha só, 1 Crônicas 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Então lembrem que Davi está trazendo a arca da aliança novamente de volta à cidade de Jerusalém. Após oferecer holocausto e sacrifício de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Olha só o que está escrito. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. 2 pontos. Aqui vem o salmo de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, contem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou, ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, o seu domínio alcança toda a terra, para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, que confirmou com Jacó, como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muitos poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação e de um reino em outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos e não façam mal aos meus profetas. E aí ele vai continuar o salmo até o final, mas só pelo que eu li aqui para vocês, vocês viram que esse não maltratem o meu ungido, os meus ungidos, não toquem nos meus ungidos, está falando do quê? Está falando de um povo que está iniciando a sua jornada, sendo formado a partir de Abraão,
um povo pouco numeroso, que está pouco a pouco se estruturando, e está dizendo que Deus disse às outras nações que queriam guerrear contra Israel: não toquem nos meus ungidos, não toquem nos meus escolhidos, nos meus enviados, não toquem naqueles que eu estou formando como um povo, porque Deus haveria de trazer o Messias através deles. Então, todos aqueles povos que quiseram destruir Israel, ainda que por um período, por uma determinada fase da vida desse povo, conseguiram subjugar esse povo, jamais conseguiram destruí-los, porque Deus estava envolvido no processo inteiro para garantir que o Filho de Deus se manifestasse ao mundo. Então, olha que interessante. Isso aqui não pode ser utilizado de forma alguma como um pretexto para dizer às pessoas: não questione as minhas palavras, porque não tem nada a ver. Você tirou completamente do contexto se você lê dessa maneira. Mas veja, as pessoas gostam de pegar esses textos isolados e dizer: olha, isso se aplica a mim. Mas peraí, quem que é o ungido do Senhor hoje? Hoje, ungido do Senhor é todo aquele que está debaixo da fé no ungido que é Jesus. Então, a coisa muda de figura se você percebe a vida por essa perspectiva. Ungido, vocês foram ungidos em Cristo. Nós fomos ungidos em Cristo. Pela fé no enviado, nós fomos enviados por Deus. Então não toqueis no ungido do Senhor é uma coisa bastante específica para Israel, naquela situação específica. E Davi também tinha uma série de dificuldades, inclusive de lidar com Saul, que havia sido ungido para ser rei de Israel. É uma outra situação em que Davi disse: olha, não tocarei no ungido do Senhor, no escolhido do Senhor. Que Davi estava disposto a esperar o tempo, a estação própria para assumir o reinado sobre Israel e não se tornar, culpado de sangue pela morte de Saul, o atual rei de Israel, que embora Deus houvesse rejeitado Saul, ele não queria ser aquela pessoa que haveria de tocar na vida de Saul. Se Deus haveria de estabelecê-lo como rei, então ele faria por outras vias, mas Davi não era aquele que queria matar o escolhido de Deus. Então, vejam que é um outro contexto, é uma outra realidade. Então nós não podemos pegar esse texto para se utilizar dele para qualquer tipo de finalidade. Outro texto mal utilizado também, só para ficar mais um texto para a gente pensar: maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17. O que eu vejo de gente decepcionada com as outras pessoas, porque confiaram e algumas pessoas as decepcionaram, daí vão e citam esse versículo aqui, ó. Maldito o homem que confia no homem, como quem diz assim: olha, a gente não pode confiar nas pessoas, porque o homem é falho, o homem é pó, tá vendo? A gente tem que viver a nossa vida isolada das pessoas, não pode se confiar em ninguém, etc e tal. Vou ler para vocês, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. E olha o que ele vai falar: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com
com as suas obras. O homem que obtém riquezas pelos meios injustos é como uma perdiz que choca os ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará um tolo. E aí por diante. Gente, bastou eu ler os instantes seguintes do mesmo versículo que o pessoal utiliza para a gente perceber que aqui não está falando de você confiar em pessoas. Aqui está falando de você confiar em sua própria força na vida. Ser um ser humano que acha que é inteligente demais e às vezes até mais inteligente que Deus. Que acha que a sua segurança está nas suas capacidades intelectuais. Que acha que a sua verdadeira vida pode ser sustentada pelos desejos do seu próprio coração. É gente que faz dos seus apetites o seu Deus. Maldito o homem que confia no homem significa maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que vai permitindo que sua vida se transforme em apetite sem fim. Tanto é isso que o exemplo que é dado aqui pela profecia é o homem que obtém riquezas por meio injustos. Esse é o homem que confia no homem. É o homem que quer o dinheiro a qualquer custo. É o homem que acha que nisso está a sua alegria, a sua felicidade, a sua salvação. Está tão simples aqui, ó, falando que o coração é enganoso. Mas veja, às vezes a nossa preguiça intelectual, a nossa indisposição de ler os textos seguintes, não precisa nem ler o capítulo todo, às vezes é ler 7, 8 versículos seguintes, a gente já tem a explicação, a gente já tem o contexto, a gente já tem a tônica, a gente já tem como é que aquilo está sendo construído, que significado aquilo está trazendo, certo? Então, percebem aqui? Confiar no outro ser humano faz parte da vida. A gente tem que escolher da melhor maneira possível, claro, em quem a gente confia. Nem mesmo escolhendo super bem a gente está isento de ser decepcionado por alguém em algum momento. Mas as Escrituras não dizem para a gente não confiar nas pessoas. Pelo contrário, o Evangelho nos ensina a orar uns pelos outros. Tiago vai dizer para a gente confessar os nossos pecados uns para os outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Como assim eu não posso confiar nas pessoas? Como assim eu sou maldito quando eu confio em alguém? Por favor. Eu dei alguns exemplos aqui só para vocês terem uma ideia, que o contexto imediato já esclarece a dúvida. Eu poderia aqui falar sobre dízimo, eu poderia aqui falar sobre vários outros textos, Malaquias 3:10, só que eu vou deixar para falar sobre alguns temas específicos um pouco mais para frente. Porque depois que eu passar para vocês sobre como é que eu leio as Escrituras, eu vou começar a entrar nas temáticas. Como é que eu leio as Escrituras no assunto do dízimo, por exemplo? Como é que eu leio as Escrituras no aspecto da homoafetividade? Como é que eu leio as Escrituras no assunto submissão das mulheres aos seus maridos? Como é que eu leio as Escrituras em relação ao batismo no Espírito Santo? Sobre a descida do Espírito no dia de Pentecoste e eles falarem em outras línguas? Como é que eu leio as Escrituras em relação aos dons espirituais? Então, essa série aqui vai se estender. Então, eu não vou ficar tratando de pormenores, já dei 3 exemplos práticos para vocês verem que o contexto imediato já explica boa parte dos textos que a gente está tentando interpretar. E agora, então, nós vamos para a última parte da nossa conversa de hoje, que eu quero responder, então, os comentários de vocês no último vídeo e no penúltimo vídeo. E até quero lembrar vocês, se vocês têm alguma coisa aí no coração, na mente de vocês que veio quando você estava ouvindo isso que eu estava falando, coloque aí nos comentários, tá bom? Para que a gente possa tratar disso nos próximos vídeos. Se você é novo no canal, já se inscreve aí no canal, ativa os sininhos das notificações, também deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com quem você achar que pode ser útil, tá bom? E a gente vai continuar aqui semanalmente caminhando juntos na direção da interpretação desses textos e aprendendo juntos uns com os outros. Tudo bem? Beleza? Bom, vou ler alguns comentários aqui. O primeiro comentário que eu quero ler é o comentário da Grace. Ela disse o seguinte: Rodrigo,
Por mais ou menos 2 anos eu fiquei seguindo à risca aqueles planos de leitura bíblica que tem na internet. O que eu tinha era um plano de leitura bíblica anual diária. Eu não quero dizer que está errado em fazer essa opção, uma opção dessas para ler as Escrituras. Porém, no meu caso, eu me cobrava muito para estar em dia com a leitura, e isso se tornava em uma inquietação e uma ansiedade para mim todos os dias. E isso se dava pelo fato que tinha que dar conta de vários capítulos entre o Antigo e o Novo Testamento que precisava ler. E hoje, caminhando por aqui, com nossas reflexões diárias, com essas orientações e considerações dessa série, eu percebo que não era a forma como eu fazia que devemos ler as Escrituras. Eu concordo, Rodrigo, com algo que esses dias você comentou, que nessa jornada de ler as Escrituras estamos indo sem pressas. Um passo de cada vez, um degrau de cada vez, não importa. Esse é o caminho que para mim ficou bem claro, pois é assim que tem que ser, dessa maneira, cada um no seu tempo, mas com a revelação chegando ao coração de todos na proporção certa e verdadeira. Muito obrigada por mais esse aprendizado. Olha, Grace, é exatamente isso. Transformar a leitura bíblica em uma carga pesada é uma das coisas que os religiosos têm como especialidade, né? Até aquilo que deveria ser gostoso, prazeroso, que seria bom, ou seja, que é ler aquilo que foi escrito, inspirado pela graça de Deus, né? Pelo Espírito de Deus, até isso a gente consegue transformar em algo difícil, algo religioso, e é justamente isso que você falou. Nós não temos pressa. O que nós conhecemos acerca de Jesus é o suficiente para a nossa vida. Basta que a gente pratique aquilo que a gente já sabe. Agora, crescer ainda mais no conhecimento, no que Jesus ensinou, isso não precisa acontecer da noite para o dia, é uma vida de aprendizado. A gente precisa ler com calma, é melhor a gente ficar muito tempo em um determinado texto, até compreendê-lo minimamente falando, do que a gente passar por ele com conclusões precipitadas e sair falando bobagem por aí, e principalmente pensando bobagem, né? Ou internalizando aquilo que não é a realidade do texto. Então, é importantíssimo a gente ter essa mente aberta e esse coração sem ansiedade para caminhar passo a passo. Calma, vamos com cuidado, vamos sem pressa. A graça de Deus nos dá essa alegria, essa oportunidade para a gente ir pensando nesses textos e aprendendo uns com os outros e crescendo nisso cada vez mais, né? Então, muito legal o seu depoimento, quanto você tem aprendido e crescido, e gostei muito disso que você falou, ó, com a revelação chegando ao coração de todos na proporção certa e verdadeira, na proporção exata. Que legal, que legal. Que seja assim com todos nós, viu, Grace? A Célia Mondini mandou aqui, ó, cada texto bíblico que lemos e estudamos traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Traz mesmo, Célia, traz mesmo. A Simone colocou: oi, Rodrigo, dicas valiosas de como aprender a interpretar os escritos da Bíblia. Tenho certeza que irá me ajudar muito. Com isso, aprendemos a não cair no engano de algumas pregações. É verdade. Nós não podemos ignorar que nós estamos cercados de muitas vozes, muitas pessoas falando em nome de Deus, muitas pessoas gritando as Escrituras para todo lado, e nós não podemos nos deixar impressionar por essas vozes. A gente precisa, com lucidez, tratar os textos que estão sendo tratados com responsabilidade, com cuidado. Não acreditem em qualquer espírito ou em qualquer ensino, não acreditem em qualquer palavra que venha ao coração de vocês por meio de pregadores. Inclusive, não aceite todas as palavras que eu prego a vocês de maneira completamente sem filtro. Pelo contrário, conheça você mesmo o Evangelho, confira aquilo que eu tenho falado a vocês com o texto bíblico, para que você ganhe autonomia, para que você caminhe com as próprias pernas, tenha uma capacidade de entendimento próprio. E eu disse isso para vocês, para que vocês peguem inclusive aquilo que eu falo com esse cuidado, não porque eu acredite que eu esteja fazendo mal para as pessoas, ensinando o engano para as pessoas. Eu tenho consciência e responsabilidade daquilo que estou fazendo. Eu sei que aquele que se coloca nessa posição
será julgado com maior rigor. Então eu tento tomar cuidado ao máximo com as minhas palavras, com as minhas posturas, porque eu sei que essas palavras podem produzir morte, pode produzir vida, pode abençoar, pode detonar com a alma de alguém, pode desviar alguém de um caminho de sanidade. Então é minha responsabilidade tratar de tudo isso com o máximo de lucidez e sinceridade possível, mas quando eu disse isso é justamente para te dar essa responsabilidade. O que eu falo é responsabilidade minha, diante de Deus, diante do nível de influência que a graça de Deus me proporcionou. Mas aquilo que você ouve e internaliza é responsabilidade sua. E há pessoas que ficam em armadilhas de pensamento por anos. Há pessoas que internalizam tantas bobagens no coração que para passar por um processo reverso de desintoxicação leva anos. Às vezes leva anos até para a pessoa admitir que o evangelho é outra coisa, diferente daquilo que ela ouviu a vida inteira. Então veja, é responsabilidade de cada um de nós comparar, perceber, julgar, analisar, para que a gente não caia no engano, para que a gente não se ofereça na mão daqueles que querem de alguma forma nos prejudicar, nos manipular pelo uso do discurso, da retórica, da linguagem. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Muito bom o seu comentário, Simone. O Robson falou, mais um vídeo bem esclarecedor. Será que herdamos essa falha do nosso sistema educacional ou tem sido negligência da nossa parte para a compreensão do contexto? Ansioso para o próximo vídeo. Que o Eterno continue concedendo sua imensa graça. É um pouco de tudo, né, Robson? Nosso sistema educacional é fraco, é falho, nós temos muitas dificuldades. As escolas podem até ser dotadas de bons professores, mas ao mesmo tempo a educação de um ser humano é um conjunto de realidades que começa dentro da sua casa, que passa pelos líderes da sociedade, como políticos, pessoas que falam em nome de Deus também, né? Referências aqui e acolá que a gente vai tendo. Todo esse conjunto é o que forma a educação. Também o nosso contato com os conteúdos escolares, os nossos professores. Agora, veja, nós estamos vivendo num processo de necessidade de melhoria da educação. Nós ainda somos muito ignorantes, nós ainda somos muito precipitados, a gente ainda gosta de lidar com os textos meio que à revelia. Não são poucas pessoas que abrem a Bíblia e falam assim, Deus vai falar comigo agora, e põe o dedo, né? Porque é um processo mais fácil, o processo da mistificação, o processo de tornar tudo uma espécie de totem, uma espécie de amuleto. É muito mais fácil abrir a Bíblia no Salmo 91 do que entender que confiança é essa que o salmista está expressando no Salmo 91. É muito mais fácil para a gente se apegar a textos isolados do que a procurar saber mesmo o que está querendo dizer. Ter essa paciência, essa espera para tirar qualquer tipo de conclusão. Então é um misto dessas coisas, é o sistema educacional que tem a sua parcela e também a gente mesmo que quando procura o meio mais rápido, mais instantâneo. Aliás, nós estamos numa sociedade do instantâneo, né? A gente quer que pregações de 5 minutos desvendem todas as questões daquele tema nas Escrituras. Tem pessoas que falam assim, olha, Rodrigo, é muito demorado o seu programa, é muito demorado o que você fala, é muito demorado os seus vídeos, mas não tem outro caminho, a não ser que a gente queira aprender as coisas de maneira superficial. A gente tem que aprender a dar tempo para nossa mente, acolher os conteúdos, mastigar, ruminar, internalizar. Se a gente não tiver esse processo, se a gente entrar nessa correria doida, a gente não vai dar conta de aprender com qualidade aquilo que podemos aprender. Não vamos conseguir crescer com qualidade naquilo que Pedro vai dizer para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E a nossa mentalidade vai continuar na superficialidade a vida toda, porque a gente simplesmente quer as coisas de maneira rápida. A gente só quer comida de micro-ondas. A gente quer apenas comida enlatada, a gente quer aquilo que é rápido, aquilo que é pronto.
e nem sempre aquilo que é pronto é o que de fato sustenta a nossa existência. O Alexandre Hipólito falou assim: mais uma excelente abordagem sobre um tema bem controverso e que leva as pessoas a fazerem uma interpretação errônea do texto. Parabéns, Rodrigo. Daí no outro vídeo ele falou: olá, Rô. Muito bom seu vídeo, como foi o primeiro. Tenho uma pergunta: qual é a sua fonte? Qual é o material de pesquisa para que todos possamos investigar essas informações para leitura e interpretação mais clara? Se possível responder, eu agradeço. Deus te abençoe. Bom, Alexandre, eu não poderia dizer para você que a minha fonte é uma única fonte. Na verdade, tudo que eu estou trazendo para vocês é um processo que aconteceu ao longo do tempo, certo? Eu também já fui um ser humano extremamente rápido na interpretação, precipitado. Eu já fui um ser humano ansioso diante do texto. E eu já fui um ser humano que queria respostas rápidas para problemas, para dilemas da vida complexos. Eu já fui assim. Só que com o passar dos anos, eu fui me renovando no entendimento até ir percebendo essas coisas que eu estou compartilhando com vocês. Então, isso na verdade é fruto de muitos anos de reflexão, de pensamento, de me debruçar sobre os textos. E há muitas coisas ainda para eu aprender, para me debruçar e para crescer. Tá bom? Então, na verdade, não é algo assim como se tivesse um segredo, entendeu? Olha, leia a Teologia Sistemática do Berkoff, esse é o meu segredo, é ali que eu tirei os maiores tesouros da minha consciência. Na verdade, é um processo, né? Você pode utilizar materiais de apoio aqui e ali. Se você tiver, por exemplo, um livro que tem os contextos das Escrituras, isso ajuda bastante. Se você tiver mais de um, melhor ainda, para que você possa comparar, inclusive, não é? Posicionamentos históricos, posicionamentos de pessoas que estudaram arqueologia bíblica, que conhece muito de civilização humana, que sabe muito dos contextos bíblicos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Tudo isso vai enriquecer a sua leitura, tá? Tudo isso vai te ajudar bastante. Agora, é um processo. Não existe fórmula mágica, não existe um livro que resolva tudo. Olha, ouça fulano de tal e tudo será resolvido. É um processo, é uma caminhada que todos nós estamos submetidos a ela. Então é uma alegria poder caminhar com você também nesse sentido. Outra coisa que pode ajudar muito é o conhecimento do grego também, o conhecimento do hebraico, do aramaico. Todas essas ferramentas podem ser úteis para a gente elucidar o texto. O texto em português tem a sua riqueza, ele tem a sua abrangência, ele tem na essência, o texto em português ele vai trazer a essência do texto original. O que a gente tem nas mãos é fidedigno quanto à mensagem essencial do texto no hebraico, no aramaico e no grego, tá? Mas existem nuances de determinados momentos ali, inclusive eu vou falar disso no próximo vídeo dessa série, que a gente só consegue perceber nas línguas originais. Então isso pode ser um plus, pode ser algo a mais, pode acrescentar ainda mais a sua percepção. Aí o Caris Lopes colocou: a explanação feita foi muito bem sábia, bem explicativa. Foi bom ter recebido esse tipo de instrução, meu mestre. Gratidão por aprender. Bom é também aprender com pessoas inspiradas. Amém, Caris. Você também é uma pessoa inspirada, uma bênção para a minha vida. Gosto muito de ouvir de ler as mensagens de vocês. Eu aprendo bastante com isso também. Por isso eu sempre estimulo vocês também a continuar mandando os comentários. A Graça colocou: com certeza eu já ouvi pregação que não tinha nada a ver com o texto, é triste, e é triste mesmo. Raimundo colocou aqui: maravilhoso. O Jorge de Carvalho colocou: concordo totalmente, existem textos que até podem exprimir uma verdade quando retirados de contexto, mas geralmente teremos distorções daquilo que foi dito. Exatamente, Jorge, isso acontece muito. E a dona Luzinete colocou aqui: quantas pregações eu já ouvi sobre determinados textos que não tinha nada a ver com o contexto. Obrigada, Rodrigo, por expandir o meu entendimento sobre o Evangelho. Amém, dona Luzinete. É a minha alegria, o meu privilégio participar da sua história, assim como você participou da minha. Quer dizer, você é uma bênção para a minha vida, o seu Lúcio também. Uma alegria ter você por perto. Saiba disso, é uma alegria. Gente querida,
É isso, deixe os seus comentários então. Nas próximas semanas a gente vai tratar de outros assuntos relacionados à interpretação do texto, como ler as escrituras. E deixe aí seus comentários, suas sugestões, as suas dúvidas, as suas dificuldades, e nós vamos caminhando assim, ó, passo a passo, sem pressa, na direção de ler as escrituras com cada vez mais lucidez, equilíbrio, cada vez mais coerência, chegando a conclusões que sejam no mínimo válidas, possíveis, não é? Tentando evitar toda forma de engano, tudo aquilo que nos distancia da realidade, da verdade, porque isso não nos seria proveitoso de forma alguma. Tá bom? Um beijo para vocês, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Vai aparecer aqui, ó, 2 vídeos aqui para você assistir, se você quiser continuar nessa caminhada. Você tem 2 opções aí para vocês. Tchau, tchau.